Então vamos lá? Olha, esse é o primeiro vídeo aqui da estreia, né? A gente vai fazer uma série aí de 6 vídeos. O objetivo é simplesmente te explicar o que ninguém te contou sobre Bolsa de Valores. Então a gente vai aprender um conceito muito importante que vai realmente mudar a forma que você investe por dia. É simplesmente isso. Então para começar essa transformação aqui, no primeiro dia já dessa estreia aqui, a gente vai começar a porrada. Cara, eu preciso que você preste muita atenção e que você esteja concentrado aqui. Eu quero que vocês vão respondendo as coisas aqui no chatzinho, porque eu estou ao vivo olhando agora. Eu não quis fazer em formato de live, porque sempre tem problema de conexão, o áudio não fica legal e não é aquela coisa. Então a gente vai fazer aqui no método de live, eu vou estar conversando aqui com vocês, mas é uma estreia, tá? Então qual que é a primeira coisa, né, que a gente vai começar aprendendo aqui? O que torna os seres humanos todos iguais ali são as emoções. E aí quando a gente fala isso, né, parece assim, nossa, como assim, Raul? As emoções, eu não sou emotivo. Não é isso, a gente tem algumas emoções principais ali, né? Todo ser humano sente felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva, nojo. Você se identifica com certeza com essas emoções, né? Você já ficou muito feliz, você já deve ter se sentido triste em algum momento da sua vida, você deve ter se sentido medo em algum momento da sua vida. Esse é um sentimento muito comum, inclusive, no mercado financeiro, e você já deve ter ficado surpreso, tomou um susto, né? Ou, ah, nossa, que legal, uma surpresa, né? E com certeza você já sentiu raiva, e nojo é uma coisa que a gente sente frequentemente. Inclusive, se você simula que vai passar mal ali, um monte de gente já começa a passar mal junto com você, né? Ali, quando a gente fala de vomitar, né? É assim que funciona. Então, para a gente entender como que funcionam essas emoções aqui, eu vou tentar despertar uma delas em vocês com uma história só. Então, todo mundo aqui, a gente vai se conectar agora com o mesmo sentimento. Não vai ser agradável, mas vai ajudar você a entender como que isso funciona no mundo real, né? Então, imagina que você está sozinho no meio de uma floresta escura, assim. Consegue imaginar esse cenário? Tá tudo escuro, você não está enxergando muito bem, as árvores meio que balançando, a floresta está toda úmida, toda molhada, sabe quando aquilo encosta em você? Um monte de folha, você vai andando, tá tudo úmido. E uma chuva mais forte começa a cair, cada vez mais forte, a chuva vai aumentando, e você vê uma caverna na sua frente, ali tem uma caverna um pouco mais distante, só que ela está extremamente escura, né? Então você fica meio receoso de entrar, o ser humano não gosta muito de escuro, mas você precisa de um lugar para se abrigar, então você decide então entrar nessa caverna ali. Logo na entrada da caverna, você começa a sentir um cheiro muito ruim, vai entrando no seu nariz, vai te dando aquele incômodo terrível, um cheiro horrível, como se fosse de um tomate podre, de um alimento podre assim, e aí você fala, putz, não, mas esse cheiro não é de um vegetal, né? Quando você vai andando mais para dentro da caverna, você vai percebendo que na verdade isso pode ser, sei lá, uma carne podre, né? Sabe aquele cheiro de carne quando você deixa fora da geladeira? Já deve ter acontecido essa experiência com você por muito tempo, começa a vir com um cheiro muito específico assim. É um cheiro difícil de definir com palavras, mas todo ser humano conhece esse cheiro, né? E aí, assim, esse cheiro vai ficando tão forte, tão pesado que começa a deixar seu estômago embrulhado ali. Então é aquela coisa que te dá meio que um arrepio, assim, né? E aí, enquanto você tá andando pra dentro dessa caverna ali, você pisa numa coisa mole, mas assim, afunda o pé, sabe? Começa a entrar até na metade da sua panturrilha, assim. Aí você fica, meu Deus, o que eu pisei, né? E tá tudo meio escuro, você não tá enxergando muito bem, mas assim, na hora que você pisa nisso, você percebe que o cheiro espalhou assim pelo ambiente inteiro, aquele cheiro ficou muito pior. Aparentemente você pisou no que estava causando aquele cheiro, né? E aí, como seus olhos já estão um pouquinho mais acostumados com a escuridão, quando você olha para baixo, você consegue ver a sua perna ali cheia de lava subindo assim, e você realmente pisou no cadáver de alguma coisa, né? Então, você sente aquelas lavinhas andando na sua perna ali, aquela coisa bem nojenta. Provavelmente você acabou de sentir nojo. É esse o tipo de sentimento que conecta os seres humanos, né? Então todos os seres humanos ouvindo essa história ali, mesmo que você fosse um psicopata, muito provavelmente o nojo você sentiria, né? Você pode não ter medo da lava, você pode não ter alguma coisa, mas o nojo, né, esse sentimento de repulsa por isso, por uma coisa nojenta, você sentiria, exceto quando você se acostuma com isso, né? Se você trabalha num lixão, alguma coisa ali, provavelmente com o tempo você consegue se habituar com esse tipo de coisa, você não teria nojo disso especificamente, mas você teria nojo ainda de todas as outras coisas. Porque esse é um sentimento. Então o ser humano, ele tem esse tipo de sentimento.
Isso é uma característica muito importante no ser humano, porque essa questão da gente conseguir se conectar todos com o mesmo sentimento fez com que a gente também fosse muito sociável, né? Que a gente andasse em bandos e que criou as comunidades do jeito que a gente criou hoje, que desenvolveu cidades e tudo. Então foi uma característica muito importante para a evolução da nossa espécie. Essa característica específica que a gente tem transformou a gente em quase seres implacáveis ali, né? A gente consegue se juntar e se conectar simplesmente de olhar um nos olhos dos outros, a gente sabe exatamente o que os outros estão pensando, porque a gente, além do sentimento, a gente tem a empatia. Então, se eu fizer uma cara assim, você já sabe que eu não estou muito legal. Da mesma forma que se eu fizer uma cara, um sorriso, né, e eu te receber muito bem, parece que eu estou sendo muito caloroso, porque você consegue, sem precisar falar nada, a gente consegue ter essa comunicação não verbal muito eficiente, né? Então, assim, eu tô sério ou bravo, alguma coisa, se eu fizer assim, então a gente consegue entender olhando pro rosto uns dos outros, né? E até pelo tom de voz, mesmo se você for cego, você consegue compreender esse tipo de coisa, a gente consegue conectar esses sentimentos e isso fez a gente prosperar ali, mesmo nascendo extremamente fraco, né? Porque a gente olha para um bebezinho ali e a gente sabe que ele às vezes está sentindo dor ou alguma coisa, a gente consegue cuidar dele e consegue fazer ele se desenvolver até chegar na fase adulta. Isso era muito útil e ainda é muito útil, né? Era muito útil lá nas cavernas e tudo, onde a gente conseguia ter esse tipo de empatia e a gente conseguia ali se conectar também graças aos mesmos sentimentos. Hoje a gente já sabe que vários animais também têm isso, mas a gente consegue verbalizar esses sentimentos, o que é impressionante, né? No entanto, né, essa que é uma excelente característica aí para o corpo humano de modo geral, esse que é uma coisa maravilhosa ali também no mundo dos investimentos transforma a gente em investidores horríveis. Horríveis, sério. Isso tudo ali que eu tô te falando agora, você pode dizer o que isso tem a ver com os investimentos, né? E aí que vem, os sentimentos, na hora de investir, eles deixam realmente o ser humano extremamente vulnerável e extremamente estúpido, né? Se você duvida disso, só para você ter uma ideia do quanto a gente é ruim nisso, chimpanzés ali, eles investem melhor do que os seres humanos, né? E nada contra os chimpanzés, mas a gente parece um pouquinho mais inteligente que eles, de certo modo, né? Não sei se inteligente é a palavra, mas a gente deveria ser um pouquinho mais hábil numa coisa que a gente mesmo inventou. Até porque os chimpanzés nem compreendem ali o mercado financeiro de modo geral, né? E assim, sem tirar o mérito dos chimpanzés, a verdade é que a gente é ruim, né? Não é eles que são bons. Então 99% dos day traders aí tomam prejuízo. Isso é um estudo mesmo da FGV ali. E assim, os macacos não é que eles são bons, é que a gente é tão ruim que comparado com qualquer coisa, né? A gente perde para dados, a gente perde para qualquer coisa. A gente perde para aleatoriedade, né? E é por isso que os chimpanzés conseguem ganhar ali. Como eles não compreendem o que eles estão fazendo no mercado financeiro da mesma forma que a chance deles de ganhar é muito maior. Porque, eventualmente, né, na aleatoriedade, eles vão acertar. Até um relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia, não é isso que dizem? E é assim que funciona, então, o mundo dos investimentos. Então, o que acontece é que os seres humanos são tão ruins, que qualquer coisa, por mais aleatória que ela seja, vai ganhar da gente, né? E é isso que acontece, por exemplo, quando a gente tomou de 7-1 ali para a Alemanha, na verdade não foi a Alemanha que ganhou, né? Foi o Brasil que perdeu. Essa é a grande questão ali e não foi o macaco que ganhou da gente, foi a gente que perdeu para ele. A gente perderia para qualquer outra coisa. E por que a gente é tão ruim nisso, né? E o que isso tem a ver com essa coisa toda? É porque o ser humano é simplesmente guiado pelas emoções ali, né? Os macacos e os dados, eles utilizam a aleatoriedade e a aleatoriedade sempre acerta. Quer ver um bom exemplo disso? Pra gente brincar aqui agora, você vai mandar no chat aqui ou nos comentários se você estiver assistindo depois. Então fala pra mim o número de 1 a 6, tá? Fala aí o número de 1 a 6 e agora aqui eu vou passar pro próximo slide rapidão e olha que legal, né? 4. Então foi esse o número que você disse? Quem disse 4, comenta aí que disse 4 pra gente ter uma ideia. Eu não acertei o número da maioria das pessoas, mas eu acertei o número de 16,6% das pessoas, porque isso é uma probabilidade. Entre o número de 1 a 6 existia 16,6% de chance de o número 4 estar ali entre um desses números. Então eu podia ter chutado qualquer número que eu ainda acertaria, né? E é assim que o macaco encara a bolsa de valores. Para ele não tem racionalidade nenhuma. E é assim que o dado encara a bolsa de valores também. Eles vão jogar aleatoriamente. Só que você não é assim. Você vai ser guiado pelos seus sentimentos e pela mistura do cérebro com os sentimentos. E é aí que tá o maior problema, né? Então eu falei um número de maneira aleatória e foi como se a gente tivesse jogado um dado, por isso, num vídeo que tem milhares de acessos, né? Vamos supor que tivesse só 1000 acessos aqui, eu teria acertado ali o número de mais ou menos 160 pessoas, porque é disso que se trata a aleatoriedade. Então, se a gente fizesse uma aposta que eu acertaria esse número aqui, eu teria ganhado. Não tinha nenhuma chance ali,
existe uma chance em alguns bilhões de chances de que eu não acertasse o número de ninguém. De alguém eu acertaria, e é por isso que na aleatoriedade ali acaba que a gente consegue encaixar alguns raciocínios corretos. E na Bolsa de Valores é ainda mais simples, porque a gente não tem inúmeras possibilidades, do mesmo jeito que a gente tem num jogo de dado. Quando a gente fala da Bolsa de Valores, a gente tem ali uma aleatoriedade de 50%, porque uma ação pode subir ou ela pode cair. Ela pode até lateralizar, mas aí seria um pouco mais raro, né? Ela ficar exatamente no mesmo valor é muito difícil. Então, ou ela vai subir um pouquinho, ou vai cair um pouquinho, ou vai subir um muitão, ou vai cair um muitão, né? São essas as possibilidades ali. Então, um macaco brincando de Bolsa de Valores loucamente, ele tem sempre 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Só que aí vem um problema. Ele ganharia, acertaria mais que o ser humano, porque na aleatoriedade. O ser humano não. Ele está sendo guiado pelos vieses ali, né? Ele vai tentar falar, olha, quando bater tanto eu vou comprar, ou quando todo mundo estiver comprando eu vou comprar, e aí ele vai começar a errar, porque ele pode chutar várias vezes a mesma coisa, insistentemente, mesmo sem ter um raciocínio lógico ali por trás disso. Ele pode ficar tentando criar alguma tendência, ele pode falar, ó, quando estiver subindo eu vou apostar que vai cair, quando estiver caindo eu vou apostar que vai subir, e aí normalmente ele vai acabar perdendo ali. Só que diferentemente de uma brincadeira de cara ou coroa, né, o jogo da Bolsa de Valores é um pouco mais perigoso, e agora eu vou mostrar para vocês o porquê que a Bolsa de Valores no curto prazo é extremamente perigosa, então vamos apostar de novo. Mas agora eu quero diferente, você vai escolher para mim ou cara ou coroa, fala aí quem que é cara, quem que é coroa, vamos ver quem tá com sorte hoje aí, hein, quero saber quem é sortudo aí, eu costumo acertar, hein. Só que eu já sei o que está escrito aqui, né? Então não posso brincar, mas vocês podem brincar aí na hora aí que vai dar certo. Então, antes da gente dizer se deu cara ou coroa, né? Só pra gente pausar aqui esse momento, o acordo é o seguinte, a gente vai apostar, né? Nós dois aqui vamos apostar, nós todos vamos apostar, né? E uma terceira pessoa vai ter que validar essa aposta, né? Porque a gente não pode confiar simplesmente um na palavra do outro. A gente tem que realmente saber, tem que ter um terceiro que vai jogar a moeda pra cima, senão na hora de eu jogar a moeda, eu vou jogar ela na batidinha, tem gente que sabe jogar moeda, a gente vai ter que se arriscar com isso aí, né? E por isso a gente vai pagar para essa pessoa que vai jogar, como a gente vai jogar apostando R$1, né, que é o valor da moeda de face, a gente vai pagar por cada aposta que a gente fizer 5 centavos. Então eu pago 5 centavos, você paga 5 centavos, não fica injusto para ninguém, né? Fica um preço igual para nós dois. Se eu ganhar, eu levo 95 centavos, né? Os seus 95 centavos, se você ganhar, você leva os meus 95 centavos. A gente não vai levar R$1, né? E eu vou ter que pagar a aposta independente de ganhar ou não. Então o saldo final para o vencedor vai ser de R$1,90 e não de R$2, porque a gente tem que pagar a aposta. Então, deu cara. E aí você pode me falar aqui se você ganhou, se você é um homem de sorte aí, uma mulher de sorte, né? Quem ganhou, comenta aí que ganhou e eu vou conferir aqui nos comentários para ver se vocês estão levando a sério mesmo e se estão ganhando mesmo. Então, caso você tenha perdido, né? Você perdeu ali R$1. Caso você tenha ganhado, você tem agora R$1,90. As chances são sempre de 50%. Metade deve ter ganhado e metade deve ter perdido, tá? Lógico, vai ter algumas pessoas que não falaram, tem algumas pessoas que não participaram, mas na média de comentários aí, se você apertar um Ctrl F, se você estiver no computador e clicar cara ou coroa e as pessoas tiverem participado aí, você vai ver que tem mais ou menos o mesmo número de comentários antes da aposta, tá? Agora pode ter mudado completamente, né? Mas eu não sei se vocês perceberam, a chance é sempre de 50%, só que a gente está pagando essa pequena taxa ali. Simula isso na bolsa, uma taxa de corretagem, uma taxa de aluguel, né? Se a gente jogar o número certo de vezes aqui, então, a gente vai ficar os dois mais pobres. É um jogo de soma zero, necessariamente, né? Se fosse só pela sorte aplicada, né? Se não dependesse de técnica, como um cara ou coroa, óbvio que na Bolsa de Valores, para quem sabe o que está fazendo e para quem tem muito dinheiro também pode mudar as regras às vezes, porque aí dá para dar uma balançada nessas regras, elas não ficam exatamente justas igual esse jogo aqui, porque tem gente que tem muito mais conhecimento e às vezes tem muito mais dinheiro também. Então não importa, na verdade, o quão sortudo você é. Pode parecer que é um jogo de sorte, mas não é. É um jogo sempre de soma zero. No final de 20 jogadas, a gente teria gasto R$1 a cada um de nós, né? Então, no final de 20 jogadas, a gente teria gasto R$1 cada. Então, a gente teria perdido R$2. Pode ser que na minha rodada ou na sua rodada, cada um de nós esteja um pouco mais rico que o outro nesse momento, mas nós dois perdemos dinheiro, porque em algum momento eu vou conseguir tomar a moeda de você. Se a gente continuar jogando, ela vai ficar trocando de mão. Cada vez que ela troca de mão, a gente está pagando o pedágio de 10 centavos. Então, se a gente jogar 1000 vezes, por exemplo, você e eu teremos perdido R$100 para tentar ganhar R$1 da mão do outro. Não existe criação
movimentação de dinheiro, portanto o dinheiro está movendo aqui, está saindo da minha mão e da sua. Quem ganhou com isso no fim das contas? Ninguém ficou com R$1 a mais que o outro, porque a probabilidade é igual. Pode até ser que tem uma pessoa que tem mais sorte ou não, mas jogando o tempo suficiente de vezes, a aleatoriedade vai fazer com que seja mais ou menos igual. E é o cara que está jogando a moeda para cima, né? Então quem ganha de verdade é o dealer, né? É o cara que está fazendo a aposta pra gente. É assim que funciona na Bolsa de Valores no curto prazo. Quem ganha é quem faz o aluguel de ações, né? A corretora ali que está ganhando os monumentos, as taxinhas, né? Menos o tal do investidor ali que na verdade é um especulador, né? Então nenhum de nós dois vai ter um valor muito maior que o inicial. E essa é a matemática aí das casas de jogos e da Bolsa de Valores também para quem é especulador ali de curto prazo. Por isso quando você vê falar, 99% das pessoas perderam dinheiro, isso não deveria te surpreender, né? Significa que naqueles dias que eles perderam, os outros 99 ali ganharam um pouquinho, mas no fim das contas, se eles jogarem vezes o suficiente, eventualmente eles vão perder. Ah, Raul, mas existe a técnica. Claro, mas é o que eu tô falando. Isso seria para uma pessoa que não se dedicou, não estudou o suficiente ali. Se o cara é um gênio, né, das finanças ali, realmente estava super comprometido com aquilo, ele pode sim conseguir ganhar ali, né? Porque não seria mais aleatório. Mas aí na aleatoriedade, na bolsa, a gente acaba perdendo dinheiro, porque não é 50% de chance. Tem 50%, mas é a taxa, né? Que é o problema. Mas e no longo prazo ali então, né? Sem pagar taxas, aluguel ou corretagem, porque que ainda assim os seres humanos perdem ali, mesmo no longo prazo, para aleatoriedade ou para os macacos, né? Porque que mesmo gestores gigantes ali, ou eficientes de fundos de investimento, eles também perdem dinheiro. Você lembra das nossas emoções que a gente estava falando lá no começo? Elas são as responsáveis. Então é o seguinte, você não escolhe ali, né, ações ou os seus investimentos de maneira aleatória. Você escolhe eles ali utilizando as suas emoções e principalmente o seu medo. Então você escolhe esse tipo de investimento utilizando e sendo guiado principalmente pelo medo. E aí você vai duvidar de mim, obviamente, mas eu estou preparado para isso. Então, em fevereiro, mais ou menos ali, a gente teve do dia 17 ao 27 de dezembro uma quedinha ali em Magalu, né? Teve uma primeira queda. Foram 14,62% em alguns dias ali. Nessa fase ali, né, tinha dois tipos de pessoa, por exemplo. Quem já tinha ações da Magazine Luiza, e aí, putz, estou perdendo dinheiro, e tinha as pessoas que não estavam ainda investindo em Magazine Luiza e que podem ter enxergado isso como uma boa oportunidade. Então, a pessoa que já estava investido, se ela fica com medo, ela vende. O cara que observou aquilo, né, bateu uma ganância ali e falou, putz, eu posso ganhar um dinheiro aqui, porque a ação já foi maior, eu posso investir nela agora e vou tentar ganhar dinheiro aqui. E aí, com isso, a empresa tem até uma leve altazinha ali, as pessoas ficam com essa coisa de entrar na empresa, porque viu ela cair. Esse fluxo venceu o número de pessoas com medo e ela teve uma altazinha ali de 4,38%, movido pela ganância. Nesse ponto, né, ela deve ter subido primeiro 1%, 2%. Aí o cara que estava ganhando, ele vai e compra mais, porque é o viés de confirmação. Ele entrou no movimento, ele começa a pensar que ele está certo. Ele fez tudo isso, né? Então, do dia 27 ao 4 de março, a gente vê essa altazinha ali. E aí, do dia 4 de março ao dia 9 de março, a gente vê uma queda de 23%. Então, esse cara entrou na bolsa simplesmente para ver afundar. Então, esse cara ali, né, que entrou porque achou que estava tendo uma altazinha no viés da confirmação, ele vê ali as ações dele caírem 23%, né, do dia 4 ao dia 9 de março. E aí, com medo de perderem mais dinheiro, né, então as pessoas que entraram naquela altazinha ali, elas falam, putz, já perdi um tanto aqui que eu estava ganhando, agora já fui para perda, eles começam a vender. E o que acontece? Obviamente, eles saem para vender ali e no dia 9 de março ao 10 de março, a bolsa tem, a Magazine Luiza tem, né, uma altazinha ali de 16,45%. Por quê? Porque utilizando sempre as suas emoções, ou seja, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, utilizando o medo, ou o medo de perder a oportunidade de ficar fora de uma alta, ou o medo da ação cair mais, sem analisar os fundamentos, sem analisar a realidade, você vai sempre perder dinheiro. Utilizando as suas emoções para investir, você vai sempre tomar prejuízo, porque você não está tomando uma decisão racional. O que você está fazendo ali, necessariamente, é usando o movimento de alta para falar, eu estou com medo de perder essa oportunidade, então não quero ficar fora disso, vou colocar meu dinheiro, ou utilizando a queda para falar, eu devo vender porque vai cair mais. E, obviamente, em todas as vezes, você vai estar necessariamente errado. Porque o mercado tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você. O mercado age com base ali em seres humanos. Os seres humanos, eles são guiados unicamente ali pelos medos deles e pelas emoções deles de modo geral, né? Então, raiva, medo, tarará, tudo isso acaba se refletindo aqui. A economia não é uma ciência exata, por mais que pareça, né, para muitas pessoas, a economia é uma ciência humana. Ela só existe aqui de acordo com a humanidade. O macaco não faz economia, não existe. Então, é uma ciência humana guiada por emoções humanas. Então, nesse comportamento aqui, na queda, a pessoa vende porque está com medo, na alta,
a pessoa compra porque está achando que vai subir mais. E fica repetindo esse cenário por toda a vida. Para vocês terem uma ideia do tanto que isso é fato, eu separei aqui as buscas pelo Bitcoin nos últimos 12 meses. Eu não sei se vocês sabem, o Bitcoin está valendo mais de 90 mil reais, né? Tá na alta em reais, alta histórica em reais, em dólar ainda não. Mas olha só, as buscas pelo Bitcoin. Os gráficos não estão perfeitamente encaixados em datas, porque eles são gráficos de tamanhos diferentes. Mas observe, ó, toda vez que existe uma alta ou baixa do Bitcoin, aumenta-se as pesquisas pelos Bitcoins. As pessoas não estão sendo levadas aqui por nada além do próprio medo. Medo de perder a oportunidade ou medo de perder dinheiro. Então toda alta vai ter um gráfico ali crescente, toda baixa vai ter um gráfico crescente. E é assim que acontece. Os picos de pesquisa vão sempre coincidir com os picos do valor da moeda, ou de alta ou de baixa. Então se você pegar qualquer gráfico, você pode usar o GoTrade e simular isso com qualquer ação, você vai ver que o mercado é guiado unicamente pelas próprias emoções, e aí você entende aquele número: 99% dos day traders perdem dinheiro, 99% todos os investidores perdem dinheiro, 70% das pessoas que investiam num fundo lá do Peter Lynch, que era gigante, que deu muito dinheiro, perderam dinheiro. O ser humano é movido unicamente por uma coisinha chamada emoção. Para não restar dúvidas disso, a gente pega aqui as buscas por Magazine Luiza nos últimos 30 dias. Mesmíssima coisa, o pico de alta da ação é o pico de alta, então a cotação é o de baixo, as buscas são de cima. Então os picos são movidos ali unicamente com base em cotação. Quanto mais ela sobe, mais pessoas procurando por ela. Quanto mais ela desce, menos pessoas procuram ou procuram porque está caindo. Então vai variando ali. Quando parece que é uma grande oportunidade, porque está caindo demais, o ser humano vai ali movido pela grande oportunidade, que é essa suposta queda. Então qualquer movimento brusco ali no preço das ações aumenta o pico de alta. Olha só, as ações subiram loucamente ali no dia 5 de novembro e na mesmíssima data, ao tanto que o gráfico é semelhante, ela sobe também o interesse nas buscas por Magalu 3. É o ser humano querendo o medo de perder a oportunidade. É unicamente ele fala assim: nossa, todo mundo vai ficar rico, eu não vou. Todo mundo vai ficar rico, eu não vou. E aí ele vai agir como todo mundo e vai andar para sempre caminhando com a manada. Isso gera uma escala global, tá? Isso gera, assim, uma loucura. Mesmo pessoas que a gente respeita, que são analistas de empresas gigantes, eles continuam fazendo a mesma coisa. Tem essa imagem aqui, eu não sei quem é o autor, se você conhece ele pode comentar aí quem é o autor. Eu encontrei ela no Google aqui, eu adoro essa imagem, que ela mostra o seguinte, olha só, toda vez, né, ganhei 1 milhão na bolsa, a bolsa está em alta, as capas das notícias são: invista em bolsa de valores. Como ficar rico, tá vendo? Ó, enquanto a bolsa vai subindo, emprego garantido, sei lá o quê. Quando começa a cair, vem: a bolsa virou mico. Olha só, exame, a bolsa virou mico. E aí quando vai subir de novo, como ser sócio da gigante de petróleo. E depois o brilho da bolsa. E assim sucessivamente. Caiu de novo, o fim do mundo. Então você viu ali o fim do mundo, isto é, a bolsa em queda. E aí vem como a Petrobras. Então assim, vem, toda vez que a bolsa está em alta, vem notícias positivas. Os analistas falando oba-oba, todo mundo feliz, todo mundo entrando em bolsa. Toda vez que a bolsa está em queda, as pessoas falando que não é hora de bolsa, que não está na hora de você investir, que você deveria ficar longe da bolsa, que a bolsa virou mico, e as piores notícias possíveis. As manchetes ali brilhantes, então, te dizem uma coisa muito simples: a hora de entrar na bolsa é a bolsa em alta, a hora de sair da bolsa é a bolsa em baixa. Essa é a definição perfeita do medo. Medo de perder a oportunidade e depois medo de perder dinheiro. E é só baseado no medo que funciona o mercado, né? Se você levar isso a sério, se você fizer isso pelo número certo de vezes, você vai perder dinheiro por um caralho e vai se fuder, obviamente, né? Em todos os períodos você vai conseguir perder na alta e perder na baixa, porque você vai sempre estar fazendo isso. E aí vem a seguinte pergunta, que é o ensinamento desse vídeo. Raul, como que eu vou escapar disso? Porque eu não posso deixar de ser humano, né? Eu não posso deixar de ter um cérebro ali guiado pelo medo. E de fato, não dá. O ser humano não consegue escapar de um cérebro guiado pelo medo. Mesmo os maiores profissionais do mundo, o cara que fala que não tem medo, ele está mentindo. Quando você vê uma queda absurda ali, por mais que o cara conheça o mercado, na hora que está tendo uma queda tão grande dessas, parece que o mundo vai acabar, são pessoas perdendo emprego, empresas fechando e tudo. Como que você vai conseguir agir o contrário disso? Como que você vai fazer ali, por exemplo, para comprar no momento que a bolsa estiver em baixa? Como é que você vai saber que está no pico do abaixo? Como é que você vai fazer esse tipo de conta? Como é que você vai conseguir? Não existe isso de comprar no fundo, né? Ninguém vai conseguir acertar o fundo perfeito, a gente não consegue prever. Como é que você sabe que aquilo não pode se agravar ainda mais? Como é que você sabe que o medo seu, na verdade, pode ser fundado mesmo? Tem empresas que vão à falência. Então como é que a gente pode ganhar disso, né? Como é que a gente pode ganhar do macaco ali? Como é que a gente pode vencer oficialmente o macaco e a aleatoriedade? A gente precisa substituir o nosso cérebro por alguma coisa que não seja nem racional, porque o racional também cria isso, que é ele que é capaz de pensar dessa forma. Se o macaco conseguisse, ele também tem medo, ele também daria conta de errar.
e que não seja também movido por emoções. Então o que é isso? É uma máquina. Então a gente precisa terceirizar o nosso cérebro para alguma coisa que seja capaz de fazer isso, já que seu cérebro é incapaz de fazer isso. Mesmo o maior profissional do mundo, repito, tá? O maior profissional do mundo, quando ele vê o mercado em queda, ele tem medo sim. O cara pode até não afirmar para você, pode até não te dizer isso, mas ele tem medo porque é assim que age o cérebro humano. Por mais que ele conheça esses detalhes, e óbvio, quanto mais estudo você tem, menos esses movimentos são nebulosos na sua cabeça e mais claros eles são, mas ainda existem. Então, uma coisa muito simples, uma ferramenta realmente revolucionária aí que vai resolver seu problema de vida. É isso aqui. O gráfico pizza aí existe na história da humanidade há sei lá quantos anos e o percentual também, né? Então, assim, primeira coisa, não se doa. As proporções aqui não são a parte mais importante desse ensinamento, tá? O sistema que importa. Uma ideia idiota dessa, uma ideia imbecil dessa, te previne de fazer as maiores besteiras do mundo. Então você vê aqui, tem 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Se você mantiver conscientemente uma proporção, então se você tem 100 mil reais, quanto você teria investido de cada lado? Tempo para a resposta. Tudo bem, se seu raciocínio não é idoso, né, você conseguiu chegar aí a 50 mil de cada lado. O raciocínio idoso, tá? Lembrando que não é uma ofensa aos idosos em si. Os idosos em si podem ter cérebros mais jovens que alguns adultos aí. Então, vai estar 50 mil de cada lado. Então, imagine ali, né, que a bolsa teve uma queda tremenda e despencou. E agora, caiu. Agora você tem ali 41,2% em renda variável e você tem 58,8% em renda fixa. Então, a sua proporção ficou incorreta. Então ficou 35 mil reais ali em renda variável e 50 mil em renda fixa. O que esse sistema te manda fazer? Rebalancear de novo. Então você precisa deixar 50-50. Então você teria ali que nos seus novos aportes fazer um investimento de 15 mil unicamente em bolsa de valores. Você não poderia comprar renda fixa. Você percebe que você vai escapar do medo nesse caso? Porque aqui você não poderia, você seria proibido ali de investir em renda fixa nesse momento, porque você tem um sistema que está te dizendo, olha, você não pode investir em renda fixa agora. Isso vai te impedir de guardar dinheiro na renda fixa para comprar a bolsa na alta. Então, se você conseguir fazer esse sistema que é muito simples, aqui eu expliquei ele de forma muito simples mesmo, muito simplificada, você poderia deixar uma reserva de oportunidade ali, que você vai mover ela ou para renda fixa ou para renda variável à medida que se desbalancear. E claro, os percentuais disso aí, ou como que você quer fazer isso, é uma questão sua. Mas um sistema tão burro quanto esse vai fazer você sempre comprar a bolsa de valores quando ela estiver na baixa. Então, um sistema idiota desse, quando as suas emoções estiverem falando que não é hora de comprar a bolsa, ele vai estar falando que é. E aí você vai seguir cegamente um sistema e não um cérebro. Então, quando a bolsa de valores estiver cara, você vai fugir para a renda fixa. Por quê? Porque ela vai desbalancear. Vai ficar, por exemplo, 70 mil em bolsa de valores e você teria que investir em renda fixa. Na hora que a bolsa estiver caindo, você vai manter a proporção e vai sempre comprar a bolsa de valores na hora que estiver caindo dentro dos seus ativos. Óbvio, para executar um sistema como esse, você precisa ter uma diversificação muito boa, você precisa ter ações muito boas. Não adianta nada você seguir um sistema que não é idiota se ele não tiver premissas corretas. Se você fizer uma carteira de ações completamente horrível, desestruturada, sem nenhuma avaliação de risco, sem gestão de risco, você vai simplesmente conseguir aqui manter essas proporções, só que essas empresas podem ser horríveis, talvez elas não valessem esse investimento. É aí a hora que você tem que unir as duas coisas, né? Essa ferramenta que é muito simples, é uma coisa muito simples, ela pode te impedir de fazer muita coisa. Tão simples que chega a ser idiota, mas o simples muitas vezes é bem feito, é o que a maioria das pessoas não fazem. Tem cara aí com tudo quanto é coisa ultra complexa e não consegue entender um raciocínio muito simples desse. Isso vai te deixar rico? Isso vai resolver todos os seus problemas? Não, mas isso vai te transformar num investidor muito acima da média. Principalmente se você está começando agora, porque você veio num oba-oba de achar que tem que ter 100% em ações, sei lá o quê, e na hora que acontecer a crise você não vai saber o que está fazendo, vai simplesmente ter que vender as suas ações na baixa, ou pode perder seu emprego, alguma coisa e ó. Então é simples assim. Uma ideia burra dessas de manter a proporção pode te salvar desse tipo de coisa. Essa é uma das verdades ali que eu explico numa única verdade possível. Isso aqui está bem simplificado, a live lá é muito mais complexa que essa, a gente explica com diferentes coisas, mas a premissa está correta. Então essa é apenas uma das coisas que eu ensino lá numa única verdade possível, né? Essa é uma coisa das mais simples, inclusive, porque a gente tem um organograma ali muito diferente disso. O que você aprenderia se você entrasse no meu curso que se chama A Única Verdade Possível, porque é de fato a única verdade possível. Eu não falo sobre enriquecer em bolsa de valores,
não falo sobre nada disso. Eu falo sobre coisas reais ali, onde a gente pode se tornar um investidor um pouco melhor, sem precisar de mentir, de histeria, dessas coisas absurdas e de um monte de coisa que você não vai usar para nada. Então, na Única Verdade Possível, a gente tem ali um curso de 9 semanas hoje, talvez ele seja um pouquinho mais, e a gente começa do zero mesmo, para quem não sabe nada. Então, no módulo 0, você vai aprender a usar a nossa plataforma, que ela é única, tá? Só existe essa plataforma na Única Verdade Possível, foi criada unicamente para esse curso de finanças. Ela é cheia de ferramentas ali, cheia de lugar para você tirar suas dúvidas, para você fazer o que você quiser. A gente tem o módulo 1, que é preparando o seu cérebro, então, que é depois desse módulo de configuração e das plataformas, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber ali sobre dinheiro, da etapa inicial, para quem não sabe nada, para quem não sabe o que é ativo passivo, quem não sabe o que são juros compostos, para quem não sabe o básico. Depois disso, a gente vai para o módulo 2, onde eu falo ali de finanças pessoais, explicar como é que você pode organizar sua vida financeira, controlar seu orçamento, e aí a gente começa a entrar nos assuntos realmente de investimentos. Por quê? Porque eu tenho que nivelar todo mundo. Então ali eu ensino até abrir conta em corretora, toda aquela coisa para você que não sabe nada e para você que já sabe também. Eu explico alguns temas muito mais complexos, igual a gente fez aqui, de maneira muito simples. E aí vem o módulo 3, que é só de renda fixa, CDB, LCI, LCA, debentures, que pouca gente fala, inclusive, que é emprestar dinheiro para empresas e receber juros. Então, eu falo sobre tudo isso, marcação a mercado no Tesouro Direto, falo sobre tudo da renda fixa. Depois eu vou para o módulo 4 de renda variável, faço análise de ações, indicadores fundamentalistas. Cara, te ensino tudo, como é que organiza uma carteira coerente ali, de definindo os níveis, que tipo de empresa, small cap, large cap, por que uma empresa faz IPO, por que uma empresa entra na bolsa de valores, como é que funciona tudo isso. Aí a gente vem ali para o reserva de valor e é tudo bem prático, com passo a passo prático para cada coisa, tá? Te ensino lá no módulo 4, inclusive, te ensino a criar um seu sistema para analisar ações, tem um sistema exclusivo para os alunos ali, onde ele mesmo cadastra, ele sabe a hora de aportar, sabe a hora de rebalancear. Cara, é muito foda. Aí a gente vem para o módulo 5, que é o de reserva de valor, te explico como que investe em ouro, criptomoedas, como que armazena criptomoedas e tudo isso. No módulo 6 eu te mostro como investir no exterior, então renda fixa e renda variável lá nos Estados Unidos, como ter acesso a mais de 4.000 ações ali que existem no mercado americano e como ter acesso a ações do mundo inteiro, inclusive por meio do mercado americano. Depois no módulo 7 te ensino a declaração de imposto de renda no Brasil e no exterior. No módulo 8 ali te mostro a consolidação de todo esse raciocínio e agora a gente ainda tem ali o sistema do cerrado para você ver em que nível você tá e tudo. Então beleza, Raul, já gostei, mas não, calma, ainda tem os bônus exclusivos. Então a gente tem ali aulas ao vivo toda semana, né, somente para os alunos ali da Única Verdade Possível. Então, no final de cada módulo do curso ali, eu faço uma aula para tirar dúvida. É um curso que tem suporte, eu não simplesmente vou te entregar um login e te abandonar. Você tem uma área de membros ali onde você pode tirar suas dúvidas a hora que você quiser. Assim que eu tiver tempo, eu vou lá e dou uma respondida. Os outros alunos também podem responder, você pode conversar com a galera. Tem o seu sistema de análise de ações e tem o seu sistema também de rebalanceamento online. Tá, beleza, gostei, como é que funciona e aí? Então, o curso está saindo por R$ 1.999, você pode dividir em até 10 vezes aí, não vai poder dividir em 12, senão os juros vão ficar muito altos, vocês vão ficar pagando juro à toa. A pré-inscrição já está aberta, você pode clicar no link aqui embaixo, pode fazer sua pré-inscrição. As inscrições vão acontecer na sexta-feira que vem, sem ser nessa, na próxima, no dia 27 de novembro, então seria ali na madrugada da quinta para sexta, né? Exatamente meia-noite e 10 da sexta-feira. É porque o dia começa à meia-noite, tem gente que se confunde com isso aí. Meia-noite e 10 de sexta-feira, então, ou seja, de quinta para sexta, você vai estar lá no grupo. Quem fez a pré-inscrição vai estar lá no grupo, vai receber o link. São apenas 250 vagas. Quem clicou primeiro conseguiu fazer a inscrição, gerei o boleto, fiz a inscrição, ou gerei o boleto ou consegui passar o cartão de crédito, eu recomendo que faça no cartão, porque você já fica com o cartão na mão ali, passou, já era, tá com sua vaga, já recebe o login na noite mesmo, você então entra no curso ali. Raul, estou no grupo, fiz a pré-inscrição, enrolei ali, deu meia-noite e meia, quando eu fui ver, acabou as vagas. Gente, é vaga limitada, o curso tem um suporte, eu respondo todo mundo e tudo, eu não consigo atender 1.000 alunos, eu consigo atender 250 pessoas, é por ordem de inscrição. Conseguiu fazer sua inscrição ou gerar o boleto, reservou a vaga. Se sobrar alguma vaga de alguém que reservou o boleto e não conseguiu pagar ou não quis pagar, gerou um boleto à toa, eu abro as vagas de novo, normalmente eu faço isso, mas sobra sempre 2, 3 vagas disso, então o ideal é que você consiga fazer por aqui e você vai ali e faz, acabou, 250 vagas, acabou. Raul, como é que funciona se eu não gostar? Entrei ali,
fiz o módulo 1, no máximo o módulo 1, porque libera um módulo por semana, fiz o módulo 1 depois da liberação do módulo 1, que leva uma semana para ser liberado, então você entra, não libero nada, porque eu fico esperando todos os alunos entrarem na plataforma para a gente começar na mesma data. Depois de 7 dias você assistiu o módulo 1, então seriam 14 dias para você pedir seu estorno, né? Uma semana sem curso e uma semana de curso. Depois de 7 dias você não gostou, assistiu o módulo 1, não gostou, eu devolvo seu dinheiro a hora que você quiser. Você mandou um e-mail ali para falha@unicaverdadepossível, eu devolvo seu dinheiro. Nunca tive nenhum estorno depois do módulo 1 liberado, tá? Nunca tive, tenho certeza da qualidade do produto que eu entrego. Se você quiser fazer, cara, vai ser um prazer te ensinar. Se não quiser, cara, continua assistindo aí, que a gente ainda tem mais muitas aulas. Eu quero dar conhecimento bacana aqui para vocês, trazer uma coisa diferente para mostrar para vocês a qualidade do curso, porque eu sei que às vezes você não vai fazer hoje, porque você tá sem dinheiro e tudo, mas ainda assim eu quero, sei lá, um dia desse, se você tiver o dinheiro, você vai entrar, que eu tenho certeza. Então um beijão para vocês. E até amanhã com mais um vídeo nesse estilo aqui. Então só vai pular sábado, que não vai ter um vídeo desse jeito, domingo também não vai ter, aí segunda volta tudo de novo e vai até quinta-feira, que é o último dia do lançamento do curso. Não tem esse papo de, sei lá o que, workshop, papapá, não. Eu tô fazendo isso aqui no final de cada episódio, eu vou falar aqui para você fazer sua pré-inscrição, quero conseguir o máximo de pré-inscrições possíveis, já tenho 3 grupos lotados, mas eu quero encher, assim, eu quero uma competição absurda, eu gosto de ver sangue pelo espaço, eu quero muita gente ali lutando para conseguir uma vaga, porque é assim que eu acho que vale a pena. Lembrando também que a Única Verdade Possível não é um curso igual aos outros. Ele tem provas. Se você não consegue passar nas provas, se você não estudar direito, você não consegue passar para o próximo módulo. Então, se você não estiver disposto a realmente aprender, a realmente se interessar por isso, não adianta você fazer sua inscrição, porque você não vai conseguir avançar lá para onde você quer. Você tem que passar por todas as etapas do curso. Tudo bem? Então, um beijão. Até o próximo vídeo.